Bom, o nosso trabalho de estudos de povos indígenas é sobre a Ilha de Páscoa. Quem fez o trabalho foi eu, Beatriz, Bernardo e Gabriel Leite. A Ilha de Páscoa, denominada Rapa Nui, é uma ilha da Polinésia Ocidental que fica localizada no sul do Oceano Pacífico. Começando pela cultura dela, ela é marcada pela ocorrência de grandes festivais folclóricos e místicos. Possui forte influência da Oceania, com destaques para o Polinésios, como eu falei no slide anterior, mas também havendo traços da cultura europeia e chilena. A sua população tradicional possui idioma e religião próprios. São comuns os festivais tradicionais, com músicas e danças folclóricas, valorizando os aspectos naturais, como pode ver nessa imagem, sendo natural também o uso de roupas confeccionadas com elementos da natureza e ainda desenhos corporais feitos com matérias-primas. E o seu principal festival é o Tapati Rapa Nui. Falando agora sobre a pedreira Rano Haraco, ela é uma cratera vulcânica formada de cinzas vulcânicas ou tufo, localizada na parte baixa da Terevaca, no Parque Nacional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa. Foi a principal pedreira da ilha por 500 anos até o começo do século XVIII, e onde foi esculpida a maior parte dos famosos moais da ilha. Saindo agora da grande cratera, é possível observar restos de estradas que irradiam-se para o norte, sul e oeste até a costa da ilha. Elas ficam espalhadas pelas estradas, existem muitas estátuas dispostas como se tivessem sido abandonadas durante o transporte. Existem cerca de 300 plataformas que servem de suportes aos moais, onde sua maior plataforma suporta 15 estátuas que se encontravam tombadas e foram reerguidas em 1994 por guindaste. Agora falando sobre o rongorongo, ele é um nome moderno para as inscrições. Na língua Rapa Nui, significa recitar, declamar, cantar. A tradição oral sustenta que o fundador lendário de Rapa Nui trouxe 67 tabletes de sua terra natal. Como não há terra natal com tradição escrita na Polinésia ou mesmo na América do Sul, Rongorongo parece ter se desenvolvido internamente, dado que poucas pessoas de Rapa Nui que restavam na ilha por volta de 1870 podiam ler os caracteres. Muito provavelmente, uma pequena minoria apenas era letrada. Relata-se ainda que a leitura era privilégio de famílias de governantes e sacerdotes que foram todos raptados em assaltos vindo do Peru em busca de escravos ou que morreram logo depois pelas epidemias resultantes. Os objetos são essencialmente tabletes feitos de pedaços irregulares de madeira, algumas vezes amontoados, mas incluindo a clava de um chefe, uma estatueta de um homem-pássaro e 2 ornamentos rei Mir. Havia também uns poucos petroglifos que às vezes continham pequenas inscrições rongorongo. E devido ao grande valor da madeira, só escribas experientes a usavam, enquanto os pupilos escreviam em folhas de bananeira. Agora falando sobre a mitologia e a religião, os mitos mais importantes da estrutura cosmológica e religiosa do povo nativo são o Rotumatua, que foi o lendário fundador da ilha, Tangata Manu, que é o culto ao pássaro homem. Ele era praticado até a década de 1860, onde Tangata Manu era o título atribuído ao vencedor de uma competição tradicional da Ilha de Páscoa. Essa competição tinha início na Vila Orongo, à beira da cratera do vulcão Ranucal, e cada clã selecionava um representante que deveria nadar até a ilhota, encontrar um ovo e retornar a Rapa Nui depois de escalar o penhasco. O primeiro a trazer um ovo intacto era nomeado Homem-Pássaro e governava a ilha durante 1 ano. A seleção dos candidatos era revelada pelo sonho de uma profeta que enxergava a proteção de vida sobre o homem. As mulheres não podiam participar da corrida, mas podiam ser as profetisas.
Agora falando sobre o Make-Make. Na mitologia Rapa Nui da Ilha de Páscoa, foi o criador da humanidade, o deus da fertilidade e o deus-chefe do culto Tangata Manu, que é o homem-pássaro. As cabeças da Ilha de Páscoa, ou Moais, são as mais de 887 estátuas enormes que estão espalhadas pela Ilha de Páscoa, no Chile. Elas foram construídas pelo povo Rapa Nui durante os anos 1250 até 1500. Segundo a teoria mais consensual sobre a ilha, os Moais eles teriam sido erguidos pelos primeiros habitantes, os Rapa Nui, como uma homenagem aos líderes mortos, o que explica a disposição em que se encontram estando todas de costas para o mar, ou seja, de frente para a ilha, para o interior da ilha onde ficavam as aldeias. Em 1956, uma outra expedição comandada pelo norueguês Thor Heyerdahl descobriu milhares de ferramentas usadas na execução das estátuas. Em 2008, um turista finlandês lascou um pedaço da orelha de um moai. O turista foi multado em 17 mil dólares por danos e foi banido da ilha por 3 anos. Em outubro de 2022, ao menos 80 estátuas moais foram danificadas por um incêndio que devastou a ilha. Há suspeitas de que a destruição pelo fogo pode ter sido causado por ações humanas. Os moais eles apresentam uma fisionomia indecifrável, repleta de enigmas e segredos. Eles se reportam aos antepassados dos aborigines, divinizados após a morte. Vários núcleos familiares da ilha, de diferentes descendências, se aliam por meio dos rituais de adoração a estas imagens. A tese mais disseminada é de que os habitantes da ilha transportavam os moais por meio de deslocamentos indecifráveis e instáveis e circulares, exatamente como se carrega uma geladeira. Outra hipótese pressupõe que as estátuas eram transferidas em posição horizontal sobre caules lenhosos untados com óleo de palma. Alguns mitos afirmam que os sacerdotes polinésios usavam o poder espiritual do mana, força sagrada, para movimentar gradualmente os moais, em alguns passos diários. A cultura oral vai mais longe e argumenta que as estátuas eram capazes de caminhar por conta própria. Agora, para falar sobre o colapso ambiental dos Rapa Nui, vamos primeiro falar sobre a povoação do local da Ilha de Páscoa. Primeiramente, ela foi habitada por povos polinésios, provavelmente polinésios. Há teorias de que podem ter sido povos indígenas que vieram da América Latina, mas o que é mais aceito é que são povos polinésios, porque eles já tinham o costume de ir de ilha em ilha, de ter um sistema de navegação, né? Então eles provavelmente povoaram a Ilha de Páscoa entre os anos 300 e 1200 antes de Cristo. E quando chegaram lá, a ilha era habitada, tinha uma biodiversidade relativamente pequena. Era habitada por 30 espécies de pássaros, aproximadamente, uma vegetação caracterizada por florestas de palmeiras, e o solo ele era fraco em nutrientes, mas nas áreas costeiras eles conseguiram plantar algumas culturas, como inhame e batata doce. E é interessante lembrar que a população deles sofreu uma queda drástica, né? Quando primeiro chegaram os europeus, já estava reduzida a 2.000 a 3.000 habitantes, enquanto é estimado que no seu pico tiveram 17.000 habitantes. Mas o que pode ter causado esse colapso dos Rapa Nui? O uso excessivo de recursos é apontado como um dos motivos, como um dos principais fatores, né? E o que pode ter causado isso? A agricultura, o transporte dos Moai e as canoas. Mas como assim? A agricultura pode ter sido um motivo para reduzir o número de florestas, porque eles tiveram que cortar florestas para conseguir plantar, e tinha uma cultura de queima muito forte, também por causa da agricultura. Eles tinham que queimar áreas para ter um solo ali disponível para a agricultura. O transporte de Moai pode ter custado muito caro é, transportar pedras gigantes, no sentido de que eles tinham que rolar essas pedras por cima de tocos. Os tocos iam rolando e para isso eles tinham que cortar as árvores para poder realizar o transporte, né? Eles também precisavam das árvores para fazer as canoas deles,
tanto que foi visto que em uma época já não estavam mais sendo, os europeus relataram que já não estavam sendo mais feitas canoas em certa época, porque não tinha mais madeira para fazer canoas. Então as canoas deles já estavam velhas quando uns europeus chegaram. Mas isso é posteriormente, depois eu falo mais sobre isso. E estima-se que tinha 16 milhões de árvores quando eles chegaram na ilha, esse povo. E depois foi reduzido a praticamente nada. Mas existe também outra teoria, segundo os pesquisadores Terry Hunt e Carl Lippo, pesquisadores da Universidade do Havaí, que, na verdade, o que pode ter causado uma redução no número de árvores foram ratos. Esses ratos, eles tiveram um surto populacional, tiveram um grande crescimento populacional, acabaram com a fauna local. Isso causou diversos outros problemas com erosão, problemas com plantio. Isso também pode ter afetado os Rapa Nui, né, na alimentação deles, por causa do plantio, e também por causa das canoas, porque eles não tinham madeira para fazer canoa, eles também não tinham como pescar, certo? Então isso acabou acarretando em vários problemas para os Rapa Nuis, provavelmente de maneiras diferentes. Outros fatores que também podem ter colaborado para o colapso do Rapa Nui foi o crescimento desenfreado e os conflitos internos possíveis. Lembrando que teve uma espécie de divisão de, entre aspas, gangues dentro dos próprios Rapa Nuis. Eu falo gangues porque grupos se diferenciaram dentro da ilha. Outro motivo que pode ter que pode ter reduzido drasticamente a população deles foi a escravidão, porque os peruanos, eles foram em 1860, os colonizadores no Peru foram em 1860 explorar a ilha e trouxeram 2.000 escravos Rapa Nui capturados para ser usado como escravo no Peru. Só que a imensa maioria deles morreu por doenças, né? E isso no Peru. Os escravizados morreram, a maioria, cerca de mais de 90% dos capturados morreram no Peru. E desse jeito também dá para afirmar que os europeus trouxeram doenças para os Rapa Nuis, como vários outros povos indígenas. Eles foram massacrados pela varíola, 3 a cada 10 provavelmente morreram, e sífilis também foi outro causador de fatalidades para os Rapa Nuis. E com isso, eu encerro a nossa apresentação. Agradeço muito por você poder assistir. A gente vai deixar também uma musiquinha que a gente preparou, é uma musiquinha romântica, distancia um pouco do assunto, só que cheio de referências ao Rapa Nui. Então é muito interessante, é muito legal, ó, a senhora professora pegar as referências, entender aí. A gente preparou com todo o amor do mundo essa música. Espero que a senhora tenha gostado da nossa apresentação. Muito obrigado. Vou deixar as referências aqui no último slide e vou me despedir. Obrigado. Tchau, professora.